Gostaria que os irmãos lessem um texto muito conhecido. Eu gosto de pegar em texto conhecido. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Porém, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que sirva, Senhor, de alerta e sirva, Senhor, de edificação para a igreja, para nós. Senhor, que nenhuma carnalidade, nenhum pensamento humano possa ser propagado aqui, mas que a mensagem do Senhor, ela seja entregue aos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esses dois versos, eles fazem parte do conjunto de instruções da igreja primitiva, que eram a didaquê. E esses dois versos, eles estão contidos nesse sermão, que começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças e termina no capítulo 7. E esses dois textos estão justamente no capítulo 7, quando Jesus está encerrando o sermão da montanha. E eu acredito que esses dois versos, eles são o tema dessa instrução de Jesus. Já vi muitos comentários sobre esses dois caminhos e essas duas portas. E quando as pessoas leem e falam sobre esses dois caminhos, dá a impressão de que o caminho estreito é um caminho triste, um caminho de dificuldade, e que a salvação, os salvos, parece que é uma opção de gente triste e com tanta dificuldade no caminho que parece mais condenado do que salvo. Mas quando nós vemos esse sermão de Jesus, que começa no capítulo 5, Jesus começa falando justamente das pessoas que estão no caminho. E ele começa falando das bem-aventuranças. Então, quem está no caminho é bem-aventurado. Então, bem-aventurado é feliz. Então, feliz é quem está no caminho. Jesus fala da porta, e começa falando da porta e do caminho em todo o texto do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Ele fala a porta, essa porta estreita dá acesso ao caminho apertado, e o caminho apertado dá acesso à vida. E Jesus fala também da porta larga, que dá acesso ao caminho espaçoso e conduz à perdição. Então, de imediato, nós temos que entender que Jesus, ele é a porta. É interessante que Jesus, isso aqui está logo no início do ministério de Jesus. Jesus fala da porta e do caminho. E no final do ministério de Jesus, também lá no capítulo 14 de João, o Senhor volta a falar da porta e do caminho para os discípulos. Aqui ele fala da porta e caminha junto com eles, ensinando a eles. E lá no final, ele fala novamente para lembrá-los de que agora eles vão caminhar nesse caminho só com a presença do Espírito Santo e não a presença física de Jesus. Mas Jesus, ele é a porta, e Jesus diz que ele é o caminho, e ele diz que ele é a vida. Então, Jesus prega
com a sua própria vida. Jesus sempre ensinou e ele ensinava com a sua própria vida. Isso nos estimula a pregarmos também, a ensinarmos com a nossa vida. Quem está em Jesus está no caminho estreito. Aquele que não está em Jesus está no caminho largo e está perdido. Tem que ficar muito preocupado. Tem que acender uma luz de alerta hoje na sua vida. Logo, se está perdido, não é um bom negócio andar no caminho largo. Portanto, todos precisam entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Como se entra nesse caminho estreito e nessa porta apertada? Não existe outra forma de entrar nessa porta estreita se não for através do novo nascimento. A passagem dessa porta, ela dá acesso ao caminho. Então ninguém pode entrar no caminho se não passar por essa porta. E só passa por essa porta quem nasce de novo. A passagem pela porta é o nascer de novo. Agora, irmãos, muitas pessoas se iludem achando que nasceram de novo. Nascer de novo, irmãos, não é simplesmente fazer parte de uma igreja. Eu encontro pessoas, às vezes, que eu não conheço, e se bem que eu não sou muito bom de memória, e já estou velho também, e velho não se lembra muito das coisas, mas eu encontro pessoas e eu pergunto: não, eu te conheço, eu sou crente. Não, eu sou lá da igreja batista. Eu falo: gente, mas eu não me lembro do irmão. Ele diz: porque faz tempo que eu não vou lá, mas eu sou de lá. Tá bom. Então não é só declarar que faz parte da igreja que a pessoa nasceu de novo. Não é só fazer a oração de confissão e professar a Cristo como seu Salvador para que aconteça o novo nascimento. Muitas pessoas dizem: e se nós fizermos uma estatística, e se nós sairmos na rua perguntando pelas pessoas, todas as pessoas vão dizer que Jesus é o Senhor da vida dele e que Ele é o Salvador. Então o novo nascimento é algo maior, mais profundo, mais extraordinário. Para que aconteça o novo nascimento é preciso, irmãos, e aqui está uma parte da mensagem, eu queria que prestasse bem atenção sobre isso. É preciso que haja um entendimento da condição caída em que o homem se encontra. A condição perversa, a condição destituída da graça de Deus e alvo da ira de Deus. Enquanto o homem não entende isso, de que ele está perdido, que ele é alvo da ira de Deus, a palavra de Deus diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não são salvos. Então é preciso que o homem entenda isso, e ele não somente entenda, mas que esse entendimento lhe cause uma tristeza, porque quando a pessoa entende que a condição de pecado é uma condição caída, é uma condição miserável, destituída da graça de Deus, e está no caminho da perdição,
E ele não se importa, porque tem muita gente que não se importa. Tem muita gente que diz que eu não estou nem aí se eu vou para o inferno. Já vi pessoas falarem isso. Tem consciência disso, mas não toma atitude, não se entristece com isso. Eu acredito que é porque essa pessoa não tem noção do que é o inferno. Tem pessoas que até dizem que o inferno é aqui mesmo. Eu me lembrei agora quando eu trabalhava em Brasília, no Senado, eu dava assistência pela Xerox do Brasil no Senado, e eu vivia lá dentro. E eu conheci um homem que era o chaveiro ali, e um dia eu estou consertando uma máquina, e só ele e um segurança lá, e ele depois começou a conversar sobre aquele segurança, sobre terreiros de macumba, e como é que faziam, não era nem macumba, era esses terreiros que eles têm no mato aí, não sei nem como é que chama esse negócio. E ele pedindo instrução para aquele segurança, como é que ele fazia os trabalhos lá, a liturgia deles lá. E ele falou, não, você instrui o Satanás fulano de tal para botar não sei aonde, o outro Satanás bota não sei aonde, e foi falando aquilo. E eu ali calado, já era presbítero da igreja, e fiquei naquele negócio, eu falo, não falo, eu fico quieto, eu estou fazendo um serviço aqui, e fiquei quieto. Mas aquilo ficou me incomodando. Aquilo me incomodou. E o Senhor me deu uma oportunidade. Na hora do almoço, lá os elevadores são muito grandes, e até vai de um lado para o outro assim do prédio, muito grandes. E deu certo de eu entrar no elevador e aquele chaveiro, o Carlão, lembrei o nome dele agora, entrou ali. Só nós dois. Eu falei, chegou a hora. Eu falei, Carlão, você estava fazendo isso assim, tá. Você sabe que aquele negócio ali é do diabo? Eu disse, sei. Eu sei. Eu falei, rapaz, e você não sabe que você lidando com o diabo, você vai para o inferno? Ele disse, eu sei que eu vou para o inferno. Eu falei, rapaz, mas... Ele disse, olha, para encurtar a conversa, eu vou te falar uma coisa, eu sou desviado da Assembleia de Deus. Eu falei, Carlão, presta atenção, se você conhece a palavra, você sabe que você pode voltar. E preguei para aquele homem, me entristeceu realmente a condição daquele homem, e ele falou assim, não tem mais volta para mim, não tem mais volta, porque eu já mandei muita gente para o inferno, eu tenho que ir também. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Então, tem pessoas que entendem, compreendem, mas não se importam. Então é preciso que a pessoa entenda a sua condição, mas sinta tristeza. O pecado, irmãos, na vida da pessoa, quando ele tem entendimento do pecado, esse pecado precisa causar tristeza. Eu sempre falo na ceia que a hora do pão é o momento da tristeza. Nós temos que se entristecer por causa do pecado. Foi o pecado, o nosso pecado, foi que levou Jesus para a cruz. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então o pecado precisa causar tristeza na vida do homem. Eu fico pensando como o ser humano peca, comete perversidades terríveis e não se importa, não se entristece. Pessoas às vezes nascidas na igreja. Então, se a pessoa não se entristece, ele não nasce de novo, porque ele tem que compreender, ele tem que se entristecer e tem que arrepender-se. A tristeza leva ao arrependimento. Se a pessoa simplesmente se entristecer, mas não arrepender-se, ele não nasceu de novo, não nasce de novo. E se não houver arrependimento, não aconteceu o novo nascimento, e aí ele não passa na porta. Segundo aos Coríntios capítulo 7, verso 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte.
Então, irmãos, para passar essa porta é só através do novo nascimento. Se você já nasceu de novo, você já passou da porta e agora você já está no caminho. Atos 2:38, ainda reforçando o novo nascimento através do arrependimento. Pedro, quando fez o seu sermão ali, ele respondeu aos que o inquiriram: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o homem precisa arrepender-se. A porta, ela é estreita. Essa porta que a pessoa acaba de passar, ela é estreita. Não porque seja uma porta de dificuldades. Ela é estreita porque o velho homem, o homem do pecado, ele tem muita bagagem. Então essa bagagem, esse velho homem não entra na porta. No momento que a pessoa entende e se entristece e se arrepende, a misericórdia do Senhor vem sobre a vida dele, ele é salvo, ele é nascido de novo, e todos aqueles conceitos naturais que o homem tem, a sua maneira de ver a vida, a sua cosmovisão, que entende que ele pode ser salvo da maneira que ele entende, esse homem do pecado é morto ali, crucificado com Cristo, e então ele pode passar por essa porta estreita. É por isso que a porta é estreita, porque ele é Cristo e a pessoa tem que se enquadrar em Cristo. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aleluia! Passou na porta, mas precisa ter arrependimento. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você entrou pela porta e se encontra no caminho agora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, essa semana eu estive visitando o Igor, o missionário Igor, e muito nos alegrou. Eu e o Neto estivemos lá. O Neto chorou que sou um bezerro desmamado. Ele saiu da UTI, 9 meses na UTI, estava sentado conversando conosco, e se estiver transmitindo, ele deve estar assistindo o culto. Ele disse que assistiu o culto hoje, e conversávamos sobre as coisas de Deus. Eu pensei que a gente ia ficar uns 10 minutos ali, ficamos 1 hora conversando com aquele homem, de ver como aquele homem está no caminho. Irmãos, ele sofreu um acidente elétrico de alta tensão, um transformador. Eu trabalhei nessa área há muito tempo, e esse transformador, o isolamento deles interno é feito através de óleo. Então, quando tem um curto dentro desse óleo, a temperatura desse óleo ele vai mais de 120 graus. E esse transformador estourou e o óleo caiu nele, todo no corpo. Primeira vez que eu encontrei com esse homem, até os olhos dele estavam enfaixados. Hoje, a gente olha e vê aqui na cabeça dele, onde o óleo pegou aqui, ó, assim a marca, os braços, as pernas, queimou tudo. Aquele homem era para aquele óleo ter cozinhado o cérebro dele. As carnes dele era para ter derretido tudo. Ele disse que
o coração, a pulsação dele quando ele chegou aqui em Anápolis era de 40 em 40 minutos que eles conseguiam achar a pulsação dele. Todo mundo achava que ele ia morrer. O médico que eu encontrei com ele, o Dr. Joado, falou assim: esse homem é um milagre de Deus. E hoje ele está lá sentado, já tirou, não tem sonda nenhuma, está se alimentando, cheguei, ele estava tomando suco com comida, e vai passar o Natal já fora do hospital. Ele já está no quarto, mas vai, se os irmãos quiserem visitar, ele está no quarto 13 lá do Hospital de Queimaduras. A partir das 15 até as 16h30 é o horário de visitas. E eu citei o nome dele porque eu falei para ele: eu vou citar o versículo que você falou aqui no hospital, lá na pregação à noite. E faz sentido nisso aqui, porque Romanos capítulo 12, ali o apóstolo Paulo fala assim, que nós não devemos nos conformar com o mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então uma pessoa que está no caminho estreito, ele não está de conformidade com o mundo. Quem anda segundo o mundo? E o que é andar segundo o mundo? É andar segundo aquilo que dá na sua telha. Essa pessoa anda segundo o mundo, ele faz o que quer, e sempre para satisfazer os seus anseios, os seus desejos carnais, a sua natureza caída. E isso, irmãos, essa luta agora no novo caminho, ela é travada aqui, ó, na sua cabeça, dentro do cérebro, aqui que está o nosso coração. É aqui que vem as tentações, é aqui que vem as mensagens, e é aqui onde se derrota o inimigo e não se faz a vontade dele, porque nós estamos no caminho estreito. E aí o verso ainda continua, Romanos 12 diz: mas renovai-vos, renovai a vossa mente. Aleluia! A nossa mente é renovada pela palavra de Deus, pelo ensino do Senhor, pela comunhão com o Senhor. Então, se nós estamos no caminho, nós passamos pela porta agora, nós estamos no caminho, e esse caminho também é estreito, não é dificultoso, é estreito. É estreito porque tem normas, é estreito porque a medida de Jesus, nós não podemos passar além daquilo que Jesus ensinou. Nós não podemos fazer a nossa vontade. E quem está no caminho estreito, já nasceu de novo, naturalmente ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade do Pai, ele anda estreitamente, ele não tem perigo, não tem dificuldade de caminhar nesse caminho estreito, ele anda naturalmente no caminho estreito. Assim como a porta é estreita, o caminho é estreito. Jesus, ali no capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre isso nas bem-aventuranças. E logo depois, quem está no caminho estreito, quem não está em conformidade com o mundo, quem tem a mente renovada em Cristo, Jesus diz que ele, ali no capítulo 5, ele diz que ele é o sal da terra. Aleluia! O sal da terra. Ele diz que quem está no caminho estreito é também a luz do mundo. E ele diz que esse sal, ele não pode se tornar insípido, quer dizer, sem gosto. O sal insípido é o sal do caminho largo, e não serve para nada, assim diz a palavra, a não ser para ser pisado pelos homens. Você já pensou você ser o sal
ser o templo do Senhor e depois ser pisado pelo mundo? Então a nossa luta, irmãos, está aqui, ó. Porque a nossa natureza humana, ela teima em desobedecer. E cada dia, irmãos, é um exercício, é essa luta. Assim como nós entramos pela porta, para nós entrarmos pela porta, é através do arrependimento, para nós permanecermos no caminho estreito, que o importante não é só chegar no caminho estreito. Muitas pessoas se embasam em teologias falsas e acham que porque professam a Jesus como Senhor, ele pode cometer todo tipo de pecado que ele está salvo. Eu quero te decepcionar essa noite. Você não está salvo, você está indo para o inferno, e a passos largos. Assim como para entrar na porta estreita é através do arrependimento, para você caminhar nesse caminho estreito também é através do arrependimento. Não tem como uma pessoa se manter nesse caminho estreito se não for através do arrependimento. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O caminho é apertado, porque quem anda nele não fica, como diz lá em Mateus 5, irado contra o seu irmão. O caminho é estreito, porque quem olha para uma mulher com intenção impura também está no caminho largo. E assim por diante. O capítulo 5 vai ensinando e falando todas essas coisas. A dificuldade, irmãos, é que nós cometemos pecados, o homem comete pecado, e ele não se arrepende. Não se arrepende porque ele mesmo se julga e ele mesmo se absolve, porque acha que cometeu uma pequena falta. Isso que ele está fazendo não vai influenciar em nada. Isso que ele está fazendo, se olhar até de alguma forma, não é nem pecado. Mas à medida que ele vai praticando essas coisas, seu coração vai endurecendo, e aí daqui a pouco ele não se arrepende mais de coisas grotescas que faz, ao ponto de, no seu trabalho, no seu colégio, na sua vida, que é o caminho é a vida, a porta é o novo nascimento, e o caminho é a nossa vida cristã, até encontrarmos com o Senhor, ao ponto dele, em vez de ser luz, ele ser treva. Em vez dele ser sal, ele é insípido. Em vez dele ser alguém que leva pessoas à vida, ele leva pessoas à morte. Algumas pessoas que se dizem servos do Senhor, irmãos, praticam determinadas coisas que seus colegas se escandalizam. A pessoa que faz isso não está no caminho estreito, ele está no caminho largo.
e o fim é a perdição. Então, Jesus diz: o caminho é apertado, a porta é estreita, mas conduz à vida eterna. Jesus termina esse sermão, irmãos, nessas dualidades. Ele fala dos dois caminhos e ele fala dos dois fundamentos, e ele fala da árvore que dá dois frutos. Ele fala: pelo fruto se conhece a árvore. Uma árvore boa, ela não pode produzir mau fruto, e nem a árvore má produzir bom fruto. Ele fala no capítulo 7, ele diz: todo aquele, e aí a responsabilidade que é jogada sobre nós, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que está no caminho estreito é esse homem que pratica a palavra do Senhor, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, irmãos, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, tudo sopra sobre aquela casa, e ela permanece firme, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus. Mas aquele que anda no caminho largo é a pessoa que edificou a sua casa sobre a areia, e no primeiro vento que vier, ela rui, e a Bíblia diz que é grande a sua ruína. Aquele que anda no caminho estreito, irmãos, ele está estreitado na sua comunhão com o Senhor. E muitas vezes os problemas até não são solucionados, mas ele está em uma comunhão tão estreita com o Senhor que ele supera todas as dificuldades. As dificuldades não o abalam. Ele caminha nesse caminho com a cabeça erguida, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, para entrar na porta é necessário arrependimento. Para caminhar no caminho é necessário arrependimento. Qualquer deslize, irmãos, e isso aqui, irmãos, é que detecta quem é filho de Deus. Porque a diferença de nós, filhos de Deus, para os que não são filhos de Deus, é simples, é exatamente nisso. Porque nós somos pecadores remidos. E quando nós pecamos, nós nos arrependemos imediatamente. O Espírito Santo de Deus nos incomoda. Irmãos, até brincadeira. Eu sempre fui muito brincalhão. E até pregando mesmo, às vezes eu brinco muito. Mas tem algumas brincadeiras que, na hora que você fala, alguma palavra que você fala, até na pregação, que o Espírito Santo não autorizou a gente falar, que aquela palavra, aquela brincadeira, ela foi produzida pela carne, e uma dessas brincadeiras Deus não se ofende, mas outras ofendem ao Senhor. E aquilo, quem é salvo, quem está no caminho estreito, no momento em que ele faz uma besteira dessa, o Espírito convence ele daquele pecado, e ele fica incomodado. Até uma crítica às vezes que a gente faz com o irmão. Se vocês lerem o capítulo 5, capítulo 6, que no capítulo 6 o Senhor ensina como orar, a comunhão, o jejum, e o capítulo 7 ele dá as últimas instruções, vocês vão encontrar tudo isso.
E aí, irmãos, quando nós somos incomodados pelo Espírito Santo por ter feito alguma besteira, falado alguma coisa, se comportado indevidamente, comportamento, uma palavra, um olhar, uma brincadeira, nessa hora que o Espírito Santo fala para nós, olha, aí, irmãos, nós temos que obedecer ao Espírito, tem que pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força para não fazer mais isso não. Senhor, me fortalece na força do seu poder. Põe a mão na sua cabeça, irmão, e repreende essa carne, repreende esse espírito que não é de Deus, e peça ao Senhor que o Senhor coloque na nossa boca palavras eruditas, palavras sábias que sirvam para edificação, que sirvam para edificação, e assim nós estaremos cumprindo a palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e assim, irmão, nós vamos desaguar lá no céu, na vida. Mas, irmão, não deixe de, quando você for tocado pelo Espírito, não deixe de pedir perdão não, porque vai chegar um dia que o Espírito não vai mais falar com você, e aí, irmão, isso é triste, porque você é colocado do outro lado, e aí você vai se colocar contra Deus, e a posição contra Deus é uma posição muito perigosa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, e que nós possamos ouvir essa advertência, pensar nela, se entristecer quando pecar e pedir perdão ao Senhor, para a gente possa continuar nesse caminho, que é o caminho da vida. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor teve misericórdia de nós, nos mostrou a nossa condição caída, a ira do Senhor estava sobre nossa cabeça, nossa vida, e o Senhor, com bondade, nos perdoou, porque nós ficamos entristecidos por ter ofendido o Senhor, e o Senhor nos salvou, nascemos de novo, passamos pela porta, e agora estamos no caminho, e quando estamos nesse caminho, por ser filho, tu és aquele pai que corrige o filho que ama, e quando o filho começa a sair desse caminho, o Senhor chama ele de volta pela orelha e bota no caminho, que é o lugar dele. Obrigado, Senhor, continua nos puxando pela orelha, nos colocando no caminho, porque nós queremos estar nesse caminho, nós queremos, Senhor, porque esse caminho é o caminho da vida, como o Senhor mesmo falou. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por cada vida que está aqui, que essa palavra, Senhor, se fixe nos corações e que eles sejam despertados para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos.